aconchego da salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemos os salmos, porque o Senhor é Deus, supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu asno e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando nossos pais intentaram como Rebeca, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transformado. Amém. Eu gosto de algumas palavras aqui, né, gente? Quando fala aqui assim, ó, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que você quer? Entrar no descanso do Senhor? Ou estar debaixo da ira do Senhor? De não entrar no descanso dele? Mas para que a gente entre no descanso do Senhor, a palavra do Senhor fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Amém? O que a gente tem que fazer? Ficar com o nosso coração voltado, e coloca no início da palavra fala que nós devemos adorá-lo, cantar, jubilar o seu nome, entrar diante dele com ações de graças. E nessa manhã, nós estamos no penúltimo, domingo do ano, e que nós possamos entrar diante dele com ação de graças, com gratidão, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é o Supremo, nosso Deus, e que nós não venhamos querer ficar debaixo de maldição, que a gente não venha nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente possa ter um coração de carne, que ouve a sua voz, que faz o que a palavra de Deus diz. Amém? Que nós devemos obedecer ao Senhor nessa manhã, nos nossos dias, que nós possamos entrar diante dele com uma adoração. Amém? Vamos adorar ele nesta manhã. Nós vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te amamos, Senhor. Pai, como sua palavra diz, Senhor Deus, nós devemos entrar diante de ti, Senhor Deus, com ações de graças. Nós devemos entrar diante de ti, Senhor Deus, com o coração alegre. Nós devemos entrar diante de ti, Senhor Deus, grato, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito todas as coisas, Pai.
Estou
Pega esse pouquinho. Nós vamos falar agora de uma outra adoração a Deus, sobre os dízimos, ofertas, a paz Senhor da igreja. Que Deus abençoe cada um de nós. Amados, esse tema é um tema um pouquinho complicado, falar de dinheiro da igreja, não é fácil. Deus sempre nos ajudou, puxou nossas orelhas. Eu vou estar compartilhando uma hora com vocês. Está lá em Malaquias. Todo mundo fala Malaquias 3:10, né? Mas esquece do versículo 6, 7, 8 e 9. A palavra do Senhor diz aqui, ó: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde os tempos de seus antepassados. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Volte para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. Ainda perguntam: em que te roubamos? Aí o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. A palavra dura agora, gente, não é fácil. Isso é para mim, para nós e para aqueles que nos assistem. A nação toda está me roubando. E a Bíblia fala que maldição sois amaldiçoado. Há uma legalidade quando nós, a nação, roubamos a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos fazer o quê? Prova do Senhor. Então, continuando aqui, no 10, traga o dízimo todo ao depósito do templo, ou na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me em prova nisso, diz o Senhor. De capa a capa, eu não preciso que você pode fazer prova de Deus se você é fiel ao Senhor. Eu conheço muitos, mas muitos testemunhos de homens e mulheres prósperos, mas aprenderam o princípio. Hoje é dia da Santa Ceia. Hoje é dia de nós orarmos, pedirmos perdão pelo nosso pecado, influirmos sobre a oferta, sobre o dízimo, porque às vezes você tem o dinheiro, mas você não prioriza aquilo que é de Deus. Vou continuar aqui. E vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Olha que interessante, né? Deus vai derramar, vai abrir as comportas dos céus, as janelas do céu, vai derramar sobre você. Você vai alcançar seus sonhos, seus objetivos, tudo aquilo que Deus tem de promessa sobre nossas vidas. A Bíblia fala mais de 2.300 entre versículos comparados da Bíblia sobre dinheiro. E Jesus também falou por parábola sobre mordomia, cuidado com a riqueza, a riqueza é inimigo de Deus. Então a Bíblia toda ela nos ensina que o dinheiro é para servir ao Senhor, servir a obra de Deus. Por que você quer prosperar? Por que você quer ter dinheiro? Exatamente, você tem que ser um mordomo de Deus, tem que ser um administrador de Deus. Você tem que administrar com amor, com carinho e ajudar quem? Aos necessitados, as viúvas, os órfãos. Muitas vezes nós esquecemos essa parte. Quando o dinheiro chega, nós mudamos. Eu posso falar, eu tenho uma pessoa que eu ajudei muito, mas qual o problema dela? Mas hoje ela está muito próxima. Ela pegou 5 vezes, pelo menos. Andava com chinelinha caindo no pé. E o cachorrinho morreu no meio do caminho, quando chegou só com a cordinha e colher de fome. Sabe por quê? Não tinha dinheiro. Hoje,
ele prosperou de uma tal maneira que ele está apartado do Senhor. Isso é triste, porque eu já estive com ele e eu mando versículo bíblico todo dia para ele. É muito triste você ter essa realidade. Ele se decepcionou com os cristãos, com os homens de Deus, com pastores, com líderes. E ele falou para mim: eu não faço nada com crente. Se falar para mim que é evangelho, eu não faço negócio. Mas ele esqueceu que no meio de nós há muito joio, há muito cordeiro disfarçado de lobo. A Bíblia já diz isso, a Bíblia alertou a cada um de nós. Então nós temos que reconhecer no caminhar, no andar, saber quem é quem. E a Bíblia fala que não tem como você tirar o joio do meio do trigo. Infelizmente, só o Senhor vai fazer isso no tempo do Senhor. Amém, igreja? Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, glória a Deus. Se você não trouxe também, glória a Deus. A consciência de cada um de nós. É um tema que acho que a maioria dos pastores, eu não gosto de estar falando sobre dinheiro na igreja. Mas é necessário falar, porque um dia eu serei cobrado, porque não falei, porque eu não alertei. Então a consciência é nossa. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em vocês. E o Espírito Santo de Deus é a nossa consciência. Porque a consciência nos alerta do que é certo e do que é errado. Muitas vezes nós ofertamos na casa de Deus, mas saímos, gastamos além daquilo por prazer. Eu estou trabalhando aí num certo local, fazendo um bico aí, e eu vejo muitas pessoas frequentando aquele lugar, pelo menos 3, 4 vezes por noite, bebendo, as roupas, as vestes totalmente fora da casinha. E eu tenho vontade, às vezes, de abençoar as crianças, porque as crianças vêm até mim, e aí eu coloco uma palavra no coraçãozinho delas. Elas vêm com amor, inocente, os pequeninos. E a paz de Deus quer que ele queira entrar no reino de Deus, tem que se tornar como uma criança. Seria o coração puro, verdadeiro, de adorador. Porque adorar o Senhor é com tudo que você tem. Adorar o Senhor na sua casa, no seu carro, as suas finanças, a sua voz, no seu pensamento, no seu coração. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Vivemos o Evangelho verdadeiro, porque muitas igrejas estão longe desse Evangelho, do pecado, do amor ao próximo, de honrar a viúva com os órfãos. Recebi um convite para estar num lugar na segunda-feira, eu não vou poder estar indo, porque morreu o membro do nosso clube ensinando, e aí estão fazendo um jantar. Falou: não vai pagar nada, mas se puder trazer alguma coisa para ajudar a viúva, como alimentação, como produto de limpeza. Eu falei: eu não vou, mas pode colocar comigo, porque amanhã pode ser eu, pode ser você. Então, eu acho que a igreja, o papel da igreja é ajudar sem questionar. Porque é o nosso papel. Nunca se esqueça disso. De amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama você, você ama o teu próximo. Agora, se você não consegue se amar, você não vai conseguir amar o teu próximo. Amém, igreja? Vamos colocar em pé enquanto eu toco. Aqui, ó, pequenininho ainda. Mas no ano que vem, se Deus quiser, muitas coisas vão acontecer em 2019. Amém? Amém. Podem crescer, ofertas, Cristo, em nome de Jesus. Abençoe bem a administração, multiplica, Senhor, aqui na sua casa, na vida das pessoas, se puder, todo o contrário, que ouvindo a tua voz, que possa, Senhor, se arrepender se estiver fazendo alguma coisa de errado nessa questão,
mas que o Senhor continue derramando bênçãos sem limite. Abra as comportas do céu, as janelas do céu. Derrama bênçãos sem limite. Senhor, que a mente do campo não esteja mistério. Nada seja estranho em nossas vidas. O Senhor esteja abençoando e realizando os nossos sonhos. O Senhor possa abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Chamar aqui o meu querido amigo, pastor, apóstolo, Vários Torres, que foi pregado em algumas igrejas, né? Uma bênção, glória a Deus. Deus está abençoando, Deus tem usado. Eu fico muito feliz por isso. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui por esse grande homem de Deus. É grande, hein? Eu acho que erraram a minha receita. Porque acho que o padrão é esse. Eu acho que o cabelo, glória a Deus. Vamos orar. Vamos estender nossas mãos. Pai querido, Pai amado, eis aqui a boca de Deus, o teu profeta desta nação e de outras nações. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida deste homem. Que o Senhor continue derramando a unção, a sabedoria, o alto, e que o Senhor traga tudo aquilo, Senhor, que deseja resolver. Abençoe a área financeira, Senhor. Abençoe a família, abençoe Deus, volta para a cabeça, a planta do Senhor. Deus, todo tipo de unidade, tente rodear o povo dele, com de Deus que habita nele, ele é templo do Espírito. Nós repreendemos agora, não duvidar no nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje nós teremos aqui, depois do nosso culto, nós teremos um almoço que podia ficar aqui, né? Tem ninguém estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, mas nós vamos fazer um arrozinho muito abençoado, muito gostoso, tá bom? Uma salada, você é convidado a deixar o ministério, tá? E o nosso amigo profeta não vai ser feito hoje, devido a Thaís e a Matheus trabalhando. Não tem como a gente fazer sem a presença de uma ou duas pessoas, né? Eu vou deixar para depois do Natal, eu aviso vocês, tá bom? Aí eu perguntei para a minha esposa, o que você tirou? Não posso falar, mas não é secreto, é protege. Então, mas está tudo certo, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Graças a Deus, igreja, amém? Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso pastor. Muito feliz de estar aqui hoje, nessa Santa Ceia. E essa semana foi uma semana muito corrida. Nós repreendi em muitos lugares. Né? E mesmo sem poder, Deus abre grandes portas aí para ele. Vamos abrir a palavra de Simão. E eu gostaria que você abrisse em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Quando esse Senhor vai falar, e ele me levou uma mensagem que eu preguei uma vez, só que eu atualizei ela. Eu li uma vez no culto de Santa Ceia, no Ministério do Presidente, falando sobre isso. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Repita comigo: experimentou
todo sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ele foi ferido e torturado. Aumenta só um pouquinho, sabe que eu sou ouvindo a música, aí, sou ouvindo a música. Olha só, pela mão de Deus, ele foi ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado para o matador, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus toscanos. Ele não expressou palavra alguma. Por intermédio do julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o Deus certo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Foi contado entre os criminosos, portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele recebeu. Diga o nome dele. Quem é esse personagem? 1, 2, 3 já. É Jesus. Isaías não conhece Jesus e é o profeta que mais fala de Jesus. Ele é o profeta que fala da obra do Cordeiro. Deus levanta, meu grande amigo Bento, Deus levanta esse profeta para falar do Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, que vai subir numa cruz. E aí quando você lê um texto que diz assim, Deus se agradou em fazer ele sofrer, enfermar e torturou ele. Lembra da nossa última conversa? Eu, você e outra pessoa? Eu falei, um pai jamais faria isso com o filho. Se estiver mentindo, me chame de mentiroso, você estava na roda. Um pai jamais faria isso com o filho.
Um pai que tortura um filho e só dá alegria por causa de filhos como eu e você. Um pai que tem que pagar um preço aonde eu e você não pagamos o preço. O que foi, irmão? Exatamente, está vendo? Exato, 700 anos antes. Dá os parabéns ao seu professor de teologia, viu? Ele é um cara de camisa azul, gente boa pra caramba. Aí, é meu secretário-geral de teologia. Aí, meu, Deus diz assim na palavra: profeta, coloca aí, ó. Eu vou me agradar em torturar, em fazer de sofrer, carregar toda enfermidade. Eu sempre falo a mesma coisa. Mel Gibson, ele pertence a um time de artistas de Hollywood que assumiram Jesus e sumiram dos caras, como John Cavaziel, que vai fazer agora Bolsonaro num filme. John Cavaziel, que foi o Jesus de Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, Hollywood esmagou ele, mas ele não mudou a essência dele. Todos os outros de Lima que fizeram Jesus, teve um que vocês gostaram muito, ele tinha um olhinho azul, cabelo comprido, né? Jesus de Nazaré. Quem já viu aquele filme, né? O cara era homossexual. Morreu, sabe do que, Luciano? Ai! Mas João Cavaziel, não. Ele aceita perder a fama do homem para assumir Jesus. E o texto diz que Jesus não era bonito, não tinha formosura, não tinha nada para dizer, uau! Não, era um homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. Eu quero falar hoje aqui sobre o sofrimento de Jesus à luz da ciência. É exatamente isso que eu vou falar. Porque a luz da Bíblia você já conhece. Você sabe que ele tomou vários açoites. Só que você acha que era um chicotinho normal. Não é? Mel Gibson foi terrivelmente bíblico em Paixão de Cristo. Aliás, a cena que mais se aproxima da verdade é quando o Carrasco pega aquele monte e ele pega o chicote que tinha uma garra. Ele faz assim nas costas de Jesus, já estava retalhado, ficou e puxou assim, e saiu um pedaço dele. É o Gibson inspirado. Aquele filme é difícil de aula para chamar de efeito. Temos 3, 4, mas é pouquinho. O filme todinho seguiu a Bíblia mesmo. O diabo indo lá, com o seu bebezinho anticristo ali, a serpente do jardim do Éden, agora está no jardim do Getsemane. O nome Éden quer dizer delícias, tinha de tudo lá no tempo. Getsemane quer dizer prensa de azeite. A oliveira Jesus foi na prensa. E quando esmagou Jesus, saiu o que da azeitona? Óleo. Eu quero falar do sacrifício de Jesus à luz da Bíblia, um sacrifício real, extremo, onde ele enfrenta tudo pela humanidade, sofrendo dor física e emocional, num amor incondicional por todos nós. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aí tem pessoas que falam assim, dando aula, professor, mas já teve gente que foi torturada, professor, já teve bomba atômica, aquele bomba atômica é uma delícia, ela explode, você pulveriza. Você vira cinza na hora. Ah, mas já teve gente que foi decapitada, é uma delícia, gente. É assim, ó. Perde a cabeça. Bom. É rápido. Hoje você não vai tomar essa Santa Ceia de qualquer jeito. Porque eu fico mudando o canal na televisão, procurando um imbecil em rede nacional, pregando essa verdade. Eu não acho. Eu acho foda aqui.
né? A pastora Joyce Meyer é uma referência na minha vida. Ela prega esse evangelho que tem cruz, que tem que ter arrependimento, que tem que ter perdão, que tem que ter mudança de vida. Mas como é que foi o sofrimento dele, apóstolo? Vamos começar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Jesus. Sofrimento real, extremo, dor, amor incondicional. Os carrascos romanos usavam um chicote chamado flagrum, também conhecido como azarrote. Ele tem 7 pontas. Em cada ponta tem um pedaço de alma, pedaço de osso, pedaço de terra. Então, cada vez que o carrasco fazia assim, fincava na carne dele. Sabe quanto? 1,5 centímetro. Só quem tem um porte desse tamanho que eu tenho sabe que é dor. Mas a dele, cada vez entrava 1,5 centímetro. São 7 camadas de pele. 7, eu não vou aprender. 7 camadas de pele, chicote com 7 pontas. Você acha que isso é coincidência? É só estudar a Bíblia, pô. 1,5 centímetro. Jesus, ele é açoitado, filho, na medida romana, não na medida judaica. Porque na medida judaica é 39 açoites, é 40 menos 1. A medida romana é até o carrasco cansar. Para imaginar aqueles 2 megametros ali que aparecem no preocupação do Cristo, até os pés cansarem. No final, esse filme eu tenho aqui na minha mente. Cena por cena. Chegou uma casa, não aguentava mais. Deixa eu pegar esse aqui para ficar nas costas da pergunta. Vim calado. Eu e você reclamamos da vida, da dor, da perda, murmuramos, falamos da vida dos outros. A maioria não tem vida com Deus e fala de quem tem vida com Deus. E ele está lá sofrendo. E aquilo entrando 1,5 centímetro. Cada golpe abria camadas profundas, causava lacerações, hematomas, músculos, nervos entrando 1,5 centímetro na carne do Salvador. E no exato momento dos golpes, aleluia, glória a Deus, ele continuou calado, quieto, perdendo sangue, perdendo tecido, uma hemorragia viva, uma chaga viva debaixo do sol e da humilhação. E você já pergunta assim: será que ele me ama? Porque meu filho não me ama tanto. Meu filho não me ama. Meu marido não me ama. Minha esposa não me ama. Porque eu não tenho tanto que eu queria. Sempre você tem algo para falar. Mas hoje você vai entender o seguinte. Ele perde sangue, ele começa a ter choque, desidratação, ele começa a entrar em choque hemorrágico e isso levou à morte. Jesus, ele leva ao lado, mas para ser ele morre das lacerações do corpo dele, mas na cruzada do braço, o peso do corpo comprime o pulmão. Ele morre como se alguém estivesse fazendo assim na pessoa dele. E para imaginar ele sentindo tudo isso, e o diabo falando assim: existe. Eles não vão acabar com você. Existe essa cruz. Você vai acabar. Jesus não ouve, já. Eu e você ouvimos. E é assim que a coisa acontece. Aí Jesus pega e está ali. Pilatos ordena em João 19:1. Açoite ele. Ele já sai lá do templo lá, tomando uma surra dos religiosos da época. Minha próxima pregação em Camboriú vai ser: o bezerro de ouro ainda está no meio de nós. Toda vez que eu prego em Camboriú, aquele ginásio fica calado, não sei porquê. Não é que nem você vê o pessoal pulando no rodoviário, eu prego, todo mundo para de rodoviário. Será que eu sou remédio para o meningite? Ou será que a verdade corta
no interior. Porque a verdade transforma. E aí ele está ali, ele entra em agonia. Lucas 22, 44. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Quando a gente tem agonia, reclama. Desconta a raiva que ele não merece. Faz cara feia para quem está do teu lado. Culpa os outros pela falta de posicionamento. Entrando em agonia, está no texto, está aqui, a palavra. Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se gotas de sangue que caíam no chão. E aí outro dia estava no teólogo, esses famosinhos, eu vou ultrapassar ele. Aí ele falou um negócio, o apresentador do podcast, coitado, que conhece tanto de liga, como eu conheço de lista telefônica. Falou, uau! Nossa, que revelação você trouxe! Olha a revelação do cara. Não, porque naquele momento da maldição, ela caiu sobre a terra. Não, a maldição caiu sobre Adão. Porque o nome Adão quer dizer terra. É isso o teólogo famoso. Cai sobre Adão. Adão quer dizer solo. E Eva quer dizer vida. Coincidência? É só conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Eva quer dizer vida, Adão quer dizer solo, e aí a terra é amaldiçoada. Glória a Deus pela Eva. A vida se perde, o distanciamento entre o homem e Deus chega, chamado morte chega. Cada golpe e entrando nos músculos, músculos falam de força, tipo você, o trabalhador. Jesus não era fraquinho, não. Você descer esses magrelos sofridos, o cara é carpinteiro, pô. Ele foi preparado. Mas os músculos que ele adquiriu durante os anos que ele foi carpinteiro foram cortados e retalhados, moídos. E aí você pega um copinho de suco de uva e não se constrange. Você pega um pãozinho, mastiga e não te quebranta. Porque a religiosidade é mó legal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Ele, por Ele, através dele. A minha paróquia seria maravilhosa, mas eu acredito que dá uma postura legal. Porque eu usar meio padre, eu falo, só tenho inveja de vocês de umas coisas. Vocês têm umas roupas bonitas pra caramba. Diferenciado, porque dois amigos padres são maravilhosos. Fazemos muitos trabalhos juntos. Né? Quando a gente começa a entender isso, penetra no músculo, o músculo é estrutura, mas penetra no nervo, penetra no sentimento, vai gerar dor, aquele sentimento do cálice. Foi o que a gente ouviu, né, Val? Gosta? Aquela pregação maravilhosa do líder nacional da Brasil País. Uma pregação muito simples, muito simples e muito profunda, né, Val? Não quero cálice. Não quero cálice. Maravilhoso, né? O café da manhã passou, né? Muito gostoso. Não quero cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feito conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Penetra no músculo, estrutura, vai no nervo, provoca dor intensa, perda de sangue, comprometimento total da pele, dezenas e centenas de lacerações, levando a exaustão e choque hemorrágico. Choque hemorrágico. Uma mistura de dor, calor e frio, calafrio, tudo ao mesmo tempo, está em choque. E ele está lá declarado. E a Bíblia diz lá em Isaías 55, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por onde ele andou? Pelas suas pisaduras, pelas suas pernas. Ele ainda viu uma dessas saídas. Perfurações nas mãos. Um prego desse tamanho, 20 centímetros, 16 a 20 centímetros.
Mais uma vez, Mel Gibson, maravilhoso. Ele faz um negócio mais sério. Quando eu vi aquele prego, eu falei, meu Deus, é por isso que eu não subi na cruz. Só o prego já me impressionou. Tem que atravessar a madeira. Quando atravessou, o que ele fez lá no filme? Lembra? Ele bateu a ponta assim para fincar. Ele estava inseguro. Os cravos cravados na cabeça dele. Eles pegam um capacete e colocam ali uma planta cheia de espinho comprido. Eles enrolam, botam na cabeça de Jesus. Pegam um pedaço de cana e começam a bater assim. Pá! 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 Quando tira aquilo, entrou dentro da cabeça dele. Tem uma madrugada, né? Eu sou muito babaca, eu gosto de madrugada. O Espírito Santo falou assim comigo, meu filho, amanhã você vai pregar, isso vai ser, eu peguei a primeira lição, a segunda vez que eu prego. Diga o seguinte, ensine o povo sobre a profundidade da palavra do semeador. E disse assim, a semente, quando cai entre os espinhos, ela é sufocada. Diga ao meu povo, meu filho amado, que os espinhos que fincaram na minha cabeça não frustraram os planos que eu tenho para os meus filhos. Aí você liga a televisão, sendo meus babacas pregando isso. Você vê os pastorzinhos agora que faz academia, eu e meus primos. Deixa eu fazer a camisa ali, você alerta até aqui, né? Mostrar o peitinho, o pessoal mostra a cicatriz dele. E aí meus primos. Lindos! Ai, Jesus é lindo! Tem multidão de seguidores. Sabe por quê? Quem está na carne segue a carne. Quem está no Espírito segue o Espírito. Glória a Deus. Quem está em Deus não se dobra por aparência. Quem está na carne adora a aparência. Escravos, cravados nas mãos e nos punhos, a coroa de espinhos na cabeça, causando dores excruciantes. Sabe o que ele vai ter agora? Paralisia facial. Imagina, ele entrou o espinho lá dentro, fincou na cabeça dele. Ele é a palavra, o espinho está lá, não sufoca a vontade de Deus. Vocês entenderam a revelação? O glória a Deus foi tão fraco. Você nunca ouviu ninguém pregar assim. Porque a maioria dos pastores nem conhece a Bíblia. Nem conhece a Bíblia. Porque o teólogo é quem conhecia a palavra, aí vem o lado pentecostal, ele busca a revelação. Agora ele tem paralisia facial, isso é medicina, tá? Não sou eu que estou dizendo. Daqui a pouco o coração dele vai explodir. Porque quando colocaram a lança nele, assim, ó, sai água e sangue. Para isso acontecer, gladiador, o coração de Jesus explodiu de amor por você. Glória a Deus. Fez assim, sozinho. Onde estava Pedro que andou sobre as águas? Onde estava Filipe que presenciou a multiplicação dos pães? João não era tão corajoso assim, não. Ele era parente. Ele podia ficar aos pés da cruz. E se não fosse parente, ele não tinha fugido. A irmã Maria, mãe de Jesus aqui na terra, não é a rainha dos céus, está ali aos pés, vendo aquele que ela gerou pelo seu Senhor. Ali, paralisia facial. Do lado nós temos quem? Dimas. Eu já preguei sobre Dimas aqui, num pedacinho de uma mensagem. Quando ele traz um paraíso, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo. Paraíso. Coisa linda, né? Ele não falou assim, não, mas tem que estudar a palavra, vai fazer a classe dos catecúmenos. Catecúmenos quer dizer novos convertidos, é que eu sou velho. São 54 anos, eu sou muito velho. Classe dos catecúmenos. Batizar das águas. Não, só arrependimento.
Você vai morrer de raiz. A tua época nasce é da minha época. Jesus está ali, paralisia facial, hemorragia, e a Bíblia diz assim, né, em Lucas 23, 33. Então chegaram a um lugar chamado A Caveira, Gólgota. Ali crucificaram Jesus e junto com ele dois criminosos, uma à direita e outra à esquerda. A crucificação era uma morte lenta, dolorosa, e Jesus escolheu enfrentá-la para resgatar a minha vida e a sua vida. Ele escolheu-os de uma maneira voluntária e obedeceu a vontade do Pai. Ele não foi empurrado. Vai lá, desce lá em Alger. Os três são os três são como esse testemunho de Jeová de Luz. Os três são simplesmente o Pai olha para o Filho e o Pai eu vou. E o Espírito Santo olha para o Filho e diz assim, eu estarei contigo. A Trindade desce, Jesus sobe na cruz. E quando Jesus sobe na cruz ali, é como se o Pai tivesse sido crucificado por algo que ele criou perfeito. Entenda exatamente isso e se converta hoje para valer. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Choque hemorrágico, paralisia facial, decorrente de tanto sangue, desidratação extrema. Marcos 15, 37. Chegou aqui, não aguenta mais. Ele dá um grito. Dá um grito. Mas antes do grito, ele pega toda a humanidade, o sentimento da humanidade, e diz: Eli, Eli, Deus meu, porque ele desaparece. E por que desamparou? Vem cá. Você consegue ficar de pé? Fica aqui, filho. Põe a sua mão, põe a sua mão. Presta atenção aqui, celebrando a televisão, tá? Abre os braços. Você agora é Jesus. Existe. Eles não vão ao serviço. Paralisia facial. Sufocado. Corpo recaído. Ele lama sapato. Deus sempre teve de frente com Jesus. Agora Jesus vai ver uma coisa que ele nunca viu: as costas do Pai. Ele nunca viu isso, lembra? O Pai virou as costas para o Filho. E você sabe o que eu falei naquela conversa. Um pai jamais faz isso. Pai verdadeiro. Pai que sabe o que você faz. E por que ele fica de costas? Porque agora ele está de frente para o homem e diz: perdoados são os teus pecados. A inimizade comigo acabou. Meu filho está na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir de hoje você volta a ser meu filho. Aleluia. Aí o Pai vem. Deixa eu pegar só uma coisa. São dois programas, né? Leva o homem à cruz. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Pode sentar, ó. Aí ele fica Jesus crucificado.
conhecê-lo. Jesus continua aí. Aí você já aprendeu hoje aqui, ó. Você que anda em igrejinha fraca, que a igreja é muito abundante, tá? Que os espinhos estão aqui. Mas quando Jesus ressuscita, não tem marca de espinho. É verdade. Por quê? Porque os planos de Deus para o homem, ninguém fez. Mas tem uma ferida nos pés, tem uma ferida aqui do lado, e tem uma ferida nas mãos. Já cansou? Imagina você numa cruz, preso. Exatamente, meu filho. Dá os parabéns, professor de teologia, viu? É um rapaz de luz azul. Ele ensinou direitinho. Desloca o ombro. Quando Jesus ressuscita, agora eu vou ser Jesus, tá? Só agora. Fica aqui. Vai ser o homem. O homem diz assim: mas existe uma distância tão grande entre nós. Eu te tomo pela mão a partir de Glória a hoje. Deus. Ferida das mãos. Você nunca viu ninguém assim, glória a Deus. Mas tem uma distância entre nós. Ó a ferida da lança. Mas agora você não está sozinho. É lado a lado comigo. Mas tem ferida nos pés. Vem comigo, meu filho. Pelas minhas pisaduras você é sarado. Pelas minhas pisaduras você é sarado. Pelas minhas pisaduras você é sarado. Então Jesus clamou em alta voz e disse em Lucas 23:46: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Você já passou por uma dificuldade que você achou que era o último suspiro? Eu já passei por várias. Eu conheci a história, eu conheço a minha. Várias. Ninguém ajuda, ninguém está do lado. Mas, nesse momento que Deus faz grandes amizades, né? Lá no hospital, né? Você não caminha na outra. Os dois retalhados, sangue correndo, ninguém cuidando da gente, a gente cuidando de todo mundo. E a gente ajudando. E olha para um, e leva comida para o outro, e o outro não pode se movimentar. Aí vai o Breno numa cama, aí eu tento ajudar de uma outra forma. Aí eu fico controlando a medicação, o médico vem, a pessoa não sabe falar. Aí eu falo: doutor, desculpa, eu não quero me intrometer. Sabe, eu não sou ignorante, não. Quem fala assim com o médico, você não precisa você ler, né? Eu sou também doutor. Doutor? Então, por maneira é isso. Tendo falta de ar à noite, está sentindo dor dessa forma, assim, descansado e tal. E a gente precisando, né? Jesus está precisando, não tem ninguém a morte. Jesus é um ato de entrega total, demonstração que foi profetizado e salvação para todo aquele que nele crê. A maior demonstração de amor foi Jesus, através da vontade do Pai. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para que todo aquele não, mas tenha sede e exaustão. Já estou terminando. Jesus ele pede água em João 19:28. Que é mais comparável a uma desidratação extrema. Os líquidos foram embora, a sede é intensa. E Jesus foi até o fim para que se cumprisse a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque todo aquele que nele crê, ou como ele diz, todo aquele que crê em mim, do seu interior virão rios de águas vivas. Aliás, essa é a cena mais linda da terceira dele, né? Quando eu olhei aquilo que entrou no nome daquela água assim. E olhei para aquela água, e a água brilha tanto que parece que tem um sol ali. E antes de eu voltar, eu passei daquela água. Ele tem sede para você não mais ter sede. Ele passa tudo isso para dizer assim, Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala e cumpre.
Ele fala e se posiciona. Ele é o rei dos reis, mas colocou uma coroa de espinhos na cabeça. Aleluia, aleluia. Marcos 15:17. Então os soldados desceram a coroa de espinhos. Ele aceita os espinhos para você voltar para o jardim sem espinhos, sem serpentes, sem nada disso. É isso que ele quer. Desprezo, humilhação, calado. E aí a Bíblia declara no céu, em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é Kadosh, Santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu não sei o que você vai fazer com toda essa informação, mas como a palavra de Deus vem não volta vazia, você nunca mais vai tomar uma santa ceia sem saber exatamente o que você simboliza. Compartilha o link dessa live. Compartilha, porque muita gente não sabe. Agora vai entender. E não foi uma morte assim. Uma vez um aluno meu falou: professor, mas já teve gente que foi torturada, a Inquisição Espanhola, a Inquisição não sei o que lá, e tal, aquela roda lá estica o corpo todo, esticando. E Jesus sofreu o ápice de dor. E a medicina foi estudar, e os médicos cristãos foram estudar para comprovar que o sacrifício dele é incomparável. Eu já precisei tomar meu filho. E o duro é quando você toma morfina e não adianta nada. E a dor está ali. E a agonia é tremenda. E aí você só escuta assim: eu estou do teu lado. Então tira a dor. Não, você vai sentir a dor e eu do seu lado. E eu cuido de você. Sente um pouquinho o que eu senti. Fala isso que eu faço isso. Então hoje eu quero fazer uma oração com fé do mundo. Que é o próximo fundo que eu vou. E eu quero que você coloque as duas mãos no seu coração. Eu quero que você ore por você. Eu não quero conduzir a sua oração, e depois eu vou orar. Mas eu quero que você ore por você. Pelo sacrifício. Porque algo vai ser gerado na eternidade agora, Gemima. E vai descer a esse lugar. Vai descer a esse lugar. E vai nos abençoar. Feche os olhos, duas mãos no coração. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a orar. Quero ver você orando. Solta a voz. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Rompe agora a carnalidade. Rompe agora a limitação. Rompe agora as situações que te impedem de viver e receber de Deus. Ora. Fique de olho fechado. Vai orando, vai orando, vai orando. Segue o exemplo do Bento. Está orando aí, assim tem que fazer. Algo da região celestial vai acontecer. O mover da região celestial chega a esse lugar. Há uma unção que vai cair sobre a tua vida nesse momento. Há um poder que vai ser liberado nesse momento. Se move nessa hora. A tua igreja está aqui reunida, meu Pai. Exércitos celestiais posicionados a favor dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Agora, anjos de Deus,
carreguem os fardos lançados pelo inimigo de nossas almas. A eternidade se move e o braço estendido do Senhor é sobre nossas vidas. Tu és o nosso Redentor. Tu és aquele que cuida de nós. Avançai, miríade celestial nessa hora. Toca a trombeta em Sião. Porque ainda existem profetas nessa terra. E pela unção dos antigos profetas, e pela unção profética sobre a igreja, que o espírito de engano seja acorrentado, amordaçado, Jezabel seja esmagada. Espírito da incredulidade, Deus mamou, esmagado. Espírito de anticristo, destruído, porque a tua obra na cruz foi perfeita. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele que nos coloca de pé. E mais do que nunca, nos rendemos a Ti. Perdoa nossos pecados, Senhor. Podemos ser sujeitos ao pecado, não escravos. E somos os fiéis da terra no tempo do fim. Brava, leão. Brava, leão de Judá. Sobre nossas vidas. Dá-nos uma armadura nova. O ano novo se aproxima. Mas ainda esse ano, esmagamos todas as serpentes pelo poder do calcanhar do Cordeiro de Deus, que é o Senhor. Assim eu declaro, como embaixador do reino, como apóstolo das nações, como profeta do Deus vivo, como teu servo e teu filho, seja ligado nos céus e confirmado na terra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor do jeito que Ele merece, do jeito que Ele merece, mais forte, do jeito que Ele merece. Ele sabe o que fazer. Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra abençoada. Glória a Deus. Agora vamos participar do momento. Esse momento da Santa Ceia, né? Foi pregado, e eu creio que você nesse momento louvou a Deus, pediu perdão pelos seus pecados, para que você possa fazer parte dessa ceia, né? Nesta manhã. Aqui estão os elementos, eu abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que comer o pão, se tiver alguém que não for, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Eis aqui também o cálice, que representa o quê? O sangue de Jesus. O bebê desse cálice também seja curado pelo poder do ar, no nome de Jesus. Amém? Só que a palavra de Deus nós podemos tomar dignamente esse livro. Por isso que a palavra diz para você olhar para você mesmo, né? E se examinar. E aí sim,
você poderá fazer parte da serviço. Amém? Eu sei que você já orou, o apóstolo já fez uma oração, e eu creio que está todo mundo aqui zerado no nome de Jesus. Vamos colocar em pé, ela vai passar, você pega o cálice e o pão. O pão representa o corpo de Cristo, e o cálice o sangue de Jesus, que é o sacrifício. Até que ele venha, em memória dele, nós devemos praticar a Santa Ceia todos os dias, em memória dele, para lembrar o sacrifício dele. Porque você está aqui pelo amor de Deus, porque ele entregou seu filho unigênito para morrer por nós. E depois da morte de Jesus, nós alcançamos a misericórdia, e a graça do Senhor. Por favor, não merecer. Então, vamos fazer parte deste momento. Pode passar, em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, como já foi orado, nós sempre declaramos, Pai, em nome de Jesus, que se cumpra aquilo que está na tua palavra. O Senhor continua derramando bênçãos sem limite, curando cada um de nós, área emocional, Deus, em nome de Jesus, área sentimental. Senhor, se houver pecadinho, pecadão, o Senhor arranque cada um de nós neste dia, neste momento, e que o Senhor possa, Deus, transformar as nossas vidas em nome de Jesus, pelo sacrifício, em nome de Jesus. Amado, você pode tomar essa Ceia, se não há acusação a Deus, você pedir perdão a Deus, tá? Não existe essa regra. Por quê? Porque a palavra diz que você está sendo para todos nós. É só você falar com Deus, pedir perdão a Deus, dar vontade de baixo do pecado. Somos pecadores, mas não vivemos debaixo desse pecado. Depende de falar que não é pecador, já pecou. A Bíblia fala para nós que vigiarmos um dia após outro dia, tudo tempo, tudo instante. Amém? Se todo mundo pegou, poder do meu pão. Obrigado, Senhor, por essa Santa Ceia, por isso tudo abençoado, pela tua palavra. Desde a abertura do culto até o encerramento, o Senhor falou com cada um de nós, aquele que nos assiste na internet, aquele que nos viu nesta manhã. O apóstolo falou uma coisa muito bacana aqui. Divulgue, passe para alguém, porque há muitas pessoas que precisam conhecer a verdade. E hoje as igrejas não têm pregado a palavra da maneira que ela tem que ser pregada. Hoje temos pastores coach nas igrejas, infelizmente, muita vaidade. Essa é a questão. Então eu falo para você nesta manhã, que você continue firme na sua pegada, na sua identidade, que você leia a palavra de Deus, que você possa jejuar, possa ser um intercessor, continue orando pelos outros, porque Deus se agrada disso. Olha o sacrifício de cada um. Sabemos o dia e a hora que Jesus virá para cada um de nós. Então, cante os caminhos do Senhor. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não há tempo. Quando você confessou Cristo como um cristão e salvador da sua vida, você confessou de coração, porque aquele que confessa de milagres muitas vezes desiste e desvia do caminho do Senhor. Mas quando é de coração, pode passar o futuro, se você jamais vai deixar esse Deus, esse Jesus que morreu naquela cruz, não saber disso. Eu não sabia que era um sentido de medo, aquelas garras que entram na carne. Eu acho que ninguém aqui suportaria, eu acho que tocaram daquelas. Ninguém. Quando eu assisto aquele filme, eu choro, porque eu vejo o sacrifício, eu vejo o que Jesus passou. Ninguém na terra aguentaria passar o que passou. Mas
pelo amor a cada um de nós, pelas gerações que não nasceram ainda. Ele fez o sacrifício. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima sessão. Que Deus que nos trouxe paz e amor e segurança vai nos levar após o almoço para casa, né, em segurança. E se você quiser uma oração, você vai sair daqui, vem aqui, representa a pessoa que você quer representar. Não se preocupe, venha, porque Deus é o Deus de compaixão, de amor, de luta e transforma todas as coisas. Pode ser em outro lugar, vem aqui, não se preocupe. Vamos orar.
Vai pra frente.